Pessoal, tudo bem? Estamos indo para o 7º programa de A Deriva dos Continentes. Parece que começou ontem, mas já está indo para o 2º mês. É mole, gente. O tempo passa demais e agora a gente sente porque ele fica registrado em números e você só vê a playlist crescendo. Não esquece de dar uma força. Os inscritos estão crescendo, passou de 31 para 37 bem rápido, as visualizações também, mas é um canal muito pequeno, gente, perto do Geomasa. Então vamos dar uma força para o seu canal? Um like, um joinha e chama os vizinhos, os amiguinhos para serem inscritos. Nós estávamos falando então, gente, do choque que se deu no período chamado Renascimento, que é a transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, entre a ciência e a religião. A religião cristã era muito forte neste período, ela dominou de forma praticamente absoluta a Europa durante a chamada Idade Média do século V ao século XV depois de Cristo, durante 1000 anos. Mas já no final desse período, pensadores livres, a reforma protestante, o surgimento de uma sociedade capitalista vai fazer aparecer muitas contestações sobre as Sagradas Escrituras e sobre a sua base filosófica. É este momento que nós estamos contando para vocês, porque é este momento que o homem, de fato, vai comprovar que a Terra é esférica. Porque a famosa navegação de Cristóvão Colombo, que origina a descoberta oficial do Novo Mundo, ou seja, do continente americano, se faz baseado na crença que Cristóvão Colombo tinha, que se ele navegasse sempre para o oeste, como a Terra era esférica, ele ia atingir as Índias. Não foi o caso. Ele não atingiu as Índias, mas encontrou um novo mundo, que é o continente americano, em que os espanhóis deitaram e rolaram, massacraram milhares de nações indígenas e ficaram muito ricos, muito poderosos, a ponto de dominar o mundo. Mas esse embate, gente, ele era muito ferrenho, tanto que quando Galileu Galilei, jovem, professor de ciências e matemática na Universidade de Pisa, aperfeiçoou o telescópio que aumentava só 14 vezes, instrumento este desenvolvido na Holanda, nos Países Baixos, pelo grande polidor de lentes Lippershey. Quando Galileu Galilei chamou os padres para olhar que a superfície da Lua, assim como a Terra, tinha depressões, tinha vales, tinha canyons, tinha montanhas, tinha cordilheiras, eles não acreditavam naquilo que os olhos deles estavam comprovando. Quando Galileu Galilei mostrou Júpiter, um outro planeta, e que ao redor dele havia 4 satélites naturais que ele descobriu, por isso são chamados de satélites de Galileu, galileanos, galilaicos, são eles Ganimedes, Calisto e o Europa. Quando ele mostrou para os padres que corpos menores giravam ao redor de corpos maiores. E como o Sol era muito maior, ele quis que os padres pensassem que a Terra não era o centro do universo, mas sim um corpo muito maior que a nossa estrela, o Sol. Eles acharam que aquilo era ilusão de ótica, mesmo comprovando, olhando, eles acharam que aquilo era uma imagem demoníaca, que o demônio estava por trás das lentes de aumento que permitiam ver os fenômenos lunares e os fenômenos em Júpiter. Esse embate, felizmente ganho pela ciência, fez toda a diferença e hoje está permitindo que eu fale para você, gravando por um celular, que a consequência
da física, desenvolvida inicialmente por Galileu, do Wi-Fi também, a grande vitória da ciência, mas nesse começo foi duro. O próprio Galileu Galilei pagou com a sua vida, com a ousadia. Não foi morto, como Nicolau Copérnico, como Giordano Bruno na fogueira, mas ele foi preso. E preso dentro de casa, ele simplesmente foi morrendo porque ele foi tirado tudo que lhe fazia vivo, que era sua criatividade, seus instrumentos, a possibilidade de lecionar e de pesquisar livremente. Bom, pessoal, então os padres, eles se recusavam a acreditar porque aquilo, o telescópio, os fenômenos lunares e planetários não estavam escritos nos livros de Aristóteles. Aristóteles foi um grande pensador, um pensador fundamental para o desenvolvimento da ciência moderna. Mas como ele viveu há 2.400 anos, obviamente sua percepção do mundo, embora muito interessante, era completamente errada. Mas por ter ousado romper com a sociedade grega da época, Aristóteles se tornou a base do pensamento da Igreja Católica. A Igreja Católica, ela simplesmente adotava como base filosófica, científica do mundo, tudo que Aristóteles havia investigado, havia pesquisado e havia criado. Obviamente que Aristóteles era utilizado sem questionamento, como se fosse um dos livros da Bíblia. Dessa forma, a igreja engessava qualquer forma de ver diferente a realidade, sem prova nenhuma. E quando alguém apresentava prova científica, eles diziam que era o mal que havia se manifestado. Quando a gente acredita em algo sem prova, isso chama-se dogma. A gente acredita simplesmente pela fé. Nós não experimentamos, convivemos, não fizemos uma experiência. Ou seja, nós não temos a noção da realidade. Obviamente, gente, que com esse dogmatismo cego, mesmo apresentando pelo seu telescópio, os padres diziam que aquilo era uma ilusão de ótica. E essa ilusão de ótica tinha sido provocada, induzida pelas forças do mal. Era as hostes do demônio que havia criado aquele instrumento e permitido ao homem violar aquilo que se enxergava na realidade. Mesmo eles observando a olho nu, com seus olhos, eles não queriam saber. Por quê? Porque isso não estava escrito nas obras do livro santo, do livro sagrado, nem nas obras de Aristóteles. Essas atitudes antipagãs, contrárias às demonstrações práticas, às experiências, às evidências, foram adotados pela Igreja Católica como defesa e proteção desde o início do cristianismo. Então é a base da fé, a base da religião e do cristianismo, o dogma. Muito bem, ora! Então, as verdades tinham que estar necessariamente contidos nos livros judeu-cristãos, ou seja, na Bíblia, no Velho Testamento, no Novo Testamento, no máximo nos escritos de Aristóteles. Fora disso, nada era verdade. Meu Deus, se o mundo continuasse dessa forma, será que quando um padre liga um microfone e fala num alto-falante, isso está escrito nas Sagradas Escrituras ou na obra de Aristóteles? Ou isso foi conquista da ciência? E o carro que ele anda? Foi invenção de quem? Está escrito no manual
nas obras de Aristóteles e da Bíblia Sagrada? Ou foi justamente o desafio a estes dogmas que geraram este conhecimento? Pois é, gente, não tem como segurar a verdade. Por maior que seja a instituição, a verdade é maior do que ela e ela vai ser derrotada, ela será esmagada. Muito bem, esse dogmatismo foi base do pensamento da Idade Média. Por isso que alguns historiadores dizem que a Idade Média foi a Idade das Trevas, porque nada florescia, nada se desenvolvia que não fosse dentro do poder da igreja. Se a igreja concordasse com a evolução, com as transformações, a igreja abençoava e a ideia passaria a ter validade absoluta. Se não, simplesmente o sujeito seria condenado, seria levado à prisão, torturado, esquecido para sempre. Como eles fizeram com Giordano Bruno, um padre italiano, e como Nicolau Copérnico, que provou que a Terra e os planetas giravam ao redor do Sol, mas esperou para o último ano de sua vida para publicar a obra que dava base ao heliocentrismo. Giordano Bruno, um grande admirador da verdade, morreu queimado por tentar divulgar ideias contrárias à da Igreja Católica. Já Nicolau Copérnico, um padre polonês, deste ponto de vista foi covarde. Um fato é muito certo: Nicolau Copérnico entrou na igreja para poder estudar. Estudou secretamente e pouco tempo antes de falecer publicou a obra que abalou as estruturas da Igreja Católica. Porém, os príncipes alemães e a Inglaterra vai violar o poder do Papa, e aí, com a reforma protestante, esses cientistas, esses livres pensadores são abrigados pelos países protestantes e aí batem violentamente contra os dogmas da Igreja Católica, que nunca mais foi a mesma, e aí começa a Revolução Científica. Sabe quando é que eles vão conseguir prender novamente esses ideais de liberdade? Nunca! Já foi a época da Igreja. Muito bem. Isto, gente, toda essa discussão, ela se assentou na coroa espanhola, na nobreza espanhola e até nos reis de Espanha. Sorte que Cristóvão Colombo despertava as atenções e as apostas da rainha. Ela vai pegar o dinheiro do tesouro espanhol e vai bancar as expedições de Cristóvão Colombo, que era tido como um louco, como um herege, como um antipagão. Que coisa engraçada. Se não fosse Cristóvão Colombo, eu não estaria falando com vocês. Um herege, um pagão. Se fossem os padres da Igreja Católica, eles estariam até hoje lá na Europa. E o país que todo mundo admira, que é os Estados Unidos, que é do continente americano, é graças a um herege, a um pagão. Que coisa maravilhosa! Então, gente, como ele foi protegido da rainha, ele que tinha a ideia que a Terra era esférica, como quando todo mundo achava que a Terra era plana, isso no século XV. Eu não acredito que tem gente que, apesar de todos os nossos 5.000 satélites no espaço, acreditam que a Terra é plana e ainda falam esta bobagem. Eu não posso acreditar numa coisa dessa. Esses mesmos indivíduos usam celular. Ora, como é que a gente conseguiu se comunicar à distância antes da era dos satélites?
quando o italiano Guglielmo Marconi criou uma antena e, sabendo da esfericidade da Terra, joga uma onda eletromagnética na ionosfera, por reflexão ela bate e da Itália ela chega a Nova York. Meu Deus do céu, eu não acredito que no século XXI ainda existam pessoas que acham que a Terra é plana. Por mais provas que nós tenhamos, usa a tecnologia e cospe no pato que comeu. É simplesmente inacreditável, inconcebível, para não falar a palavra pior. Bom, gente, mas o Colombo teve a simpatia da rainha e com essa ideia louca na época, com as suas caravelas, saiu da Europa navegando para o oeste, quando o caminho tradicional para chegar à Índia era pelo leste, e descobriu as novas terras, que eram as terras do Novo Mundo, do continente americano. Evidentemente, Colombo conhecia muito sobre cartografia da época, mas Colombo, gente, ele vai errar e bastante, viu? Ele erra bastante. E, gente, não tinha motivo para ele errar, mas, obviamente, é um grande desbravador, um grande navegador, mas ele, nos seus cálculos, ele admite sim que a Terra é esférica, mas a sua linha do Equador, que é, digamos, a largura máxima da Terra, ele calculava por volta de 13.500 quilômetros, 1/3 do tamanho que a gente sabe hoje. E por que isso não se justifica? Porque 1.700 anos antes de Cristóvão Colombo, o sábio grego, vivente no Egito, o extraordinário Eratóstenes, usando uma experiência com sombras, com simples tacos fazendo sombra entre o meio do Nilo e o delta do Nilo, determina que a Terra era esférica e determina com uma precisão inacreditável que a linha do Equador tinha 40.000 quilômetros. E hoje, com toda a instrumentação científica que temos, com 5.000 satélites no espaço, nós sabemos que a Terra, no seu ponto mais extenso, tem 40.076 quilômetros de circunferência. O sábio Eratóstenes, que viveu de 284 a.C. a 192 a.C., com sombras e pequenos tacos, consegue determinar a esfericidade da Terra, consegue determinar com uma precisão inacreditável, admirável. Essa experiência de Eratóstenes, eu vou demonstrar para vocês na lousa. Eu já falei dela aqui no canal, tanto no canal Geomasa, quanto no Masamundi, mais de uma vez. Mas eu ainda não fiz. E por que eu não demonstrei? Porque a gente precisa ter um pouquinho de conhecimento de geometria e de trigonometria. E a gente ainda não tem. A minha playlist, tanto aqui no Masamundi como no Geomasa, ainda não deu. Como eu não gosto de colocar o carro na frente dos bois, como eu não gosto de tirar as coisas da cartola, eu prefiro que a gente tenha uma base científica para depois demonstrar, eu ainda estou devendo. Mas eu vou fazer com maior carinho o experimento do Eratóstenes. Ok, pessoal? Vamos ficando por aqui nessa discussão saborosíssima, sobretudo no momento no Brasil em que as coisas vêm aumentando
para que fiquemos mais ignorantes. Parece que nós mergulhamos numa nova época das trevas, né? É isso que a educação brasileira está vivendo, e os terraplanistas estão dominando o YouTube. Então esse absurdo que nós estamos vivendo hoje, ele também aconteceu há 600 anos atrás, e a gente está contando para vocês sobre isso. Até a próxima, fiquem bem, tudo de bom.